Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos ler o versículo de número 30. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Hoje os irmãos sabem, né, que é o domingo de Páscoa e também é o domingo onde nós normalmente celebramos, no primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor. E a Páscoa, diferente, né, do que muita gente no comércio fala, né? Fala-se de coelhos, chocolates. É uma contradição, né? Primeiro porque coelho não bota, ele é mamífero. Segundo, porque não existe ovo de chocolate, né? Também tudo é invenção do comércio. Tentam explicar, né? Mas até de manhã nós estávamos falando que um dos grandes problemas dessas inversões é que figuras estão assumindo lugares errados. O coelho assumiu o lugar de Jesus e o Papai Noel assumiu o lugar do Papai do Céu. Porque o Papai do Céu nos deu o verdadeiro presente que foi Jesus. E às vezes, irmãos e irmãs, nós reforçamos essas contradições. Não estou dizendo aqui para você não comprar ou comer ovo de chocolate. Pode comprar, pode comer. Mas ensine para o seu filho qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? A palavra de Deus diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra. Queremos que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar de uma forma profunda, ó Deus, e eloquente aos nossos corações. Ministra, Senhor, é o que nós queremos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Você não pode, só. Nessa noite, meus irmãos e irmãs, no final do culto você vai receber um presentinho. Ninguém dá para ver o que é. Na verdade, 2 presentes, né, que vocês vão receber ao final do culto. E esse presente aqui, né, Deus colocou no coração da minha esposa, e eu estava compartilhando com ela agora à tarde, né? Me foi inspiração para poder ministrar a palavra nessa noite na igreja. Então Deus usou minha esposa, né, para inspirar, como fonte de inspiração da mensagem, da palavra nessa noite. Aqui está escrito o extrato: pecado, pago; erros, pago; dor, pago; vergonha, pago; mágoas, pago; ira, pago; medo, pago; total, dívida paga; troco, vida eterna. Jesus pagou tudo por nós. Amém? E tem o texto aqui de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que todo aquele que nele crê, em Jesus, tenha o quê? 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 Não vai melhorar não, tá bom. Eu acho que está todo mundo com fome e cansado, né? Mas esse texto fala que para que todo aquele que crê em Jesus, unicamente em Jesus, tenha a vida eterna. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, à luz do texto que nós lemos, João capítulo 19, versículo 30, nós temos uma expressão nesse texto aí, que ela tem uma outra palavra no grego. Mas aqui no português está escrito: está consumado. Eu quero nessa noite refletir com os irmãos e irmãs justamente a respeito dessa palavra
mas não simplesmente o sentido dela no português, porque no português, muitas vezes não dá conta do entendimento, do sentido das palavras no hebraico, das palavras no grego. Quando a gente fala, por exemplo, shalom, para nós já consolidou como paz, e está tudo certo. Mas shalom no hebraico, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente paz, é prosperidade, é felicidade, é abundância, é algo que vai muito além. Quando um judeu chega para o outro e cumprimenta shalom, ele não está simplesmente desejando a paz, ele está desejando coisas muito maiores em cima um do outro. E aqui nessa palavra também no hebraico, no grego, né, que é uma palavra que ela vem do grego, o Evangelho de João ele está falando sobre momentos finais da vida terrena de Jesus. Quando Jesus ele já estava pregado na cruz. E quando ele já estava ali caminhando para dar o seu último suspiro, o evangelista João vai nos declarar as últimas palavras do nosso mestre. Que, como eu falei para vocês, no português que nós acabamos de ler aqui, está escrito, está consumado. O que na verdade, meu irmão, minha irmã, na língua grega, tem uma outra palavra que representa essa expressão que está no português, está consumado. E a outra palavra é tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Mas assim, vamos ficar de pé? Eu estou achando a igreja bem fraca hoje. O povo parece estar cansado, né? É início do mês, está cansado, não conseguiram jantar antes de vir para o culto, né? Estão com fome, ou então comeram demais também, né? Que às vezes acontece, né? Come muito churrasco durante o dia, aí chega à noite, né? Tá meio cansadão, né? Mas você vai dizer comigo bem forte: tetelestai. Mais forte, tetelestai. Aleluia, glória a Deus. Pode assentar. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, ela traz um sentido muito mais profundo do que na língua portuguesa. Porque essa palavra que Jesus, quando ele disse aqui no verso 30, fala que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse tetelestai. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. A expressão, ou o sentido, ou o significado dessa palavra no grego, ela é uma palavra que tem o sentido de algo que foi concluído lá no passado, mas que o seu efeito, ele permanece de eternidade em eternidade. Você consegue captar? É algo que foi concluído, que já foi finalizado lá no passado, mas que o efeito vai permanecer de eternidade em eternidade. Quando Jesus Cristo, ele declarou essa expressão, tetelestai. Talvez a minha pronúncia pode até não ser a correta, porque eu não falo grego, mas eu vou usar a expressão da forma como eu sei falar. Então, quando Jesus ele declara a expressão tetelestai, ele estava fechando uma história que começou séculos e séculos antes. Logo, meu irmão, minha irmã, a sua afirmação tetelestai nos traz importantes significados quanto à nossa redenção. Nós fomos redimidos em Deus através de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Meu irmão, minha irmã, por mais que nós sejamos instrumentos de Deus para alcançar vidas, nós não podemos salvar ninguém. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, certa feita, que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Não ouviu, o crescimento vem de quem? De Deus. É Deus quem faz. Toda obra, ela é feita por Deus. Meu irmão, minha irmã, do começo ao fim, toda obra, ela é feita por Deus.
E Jesus, quando ele diz tetelestai, pelo menos 3 significados, o grego vai nos ajudar a entender a dinâmica dessa expressão. E uma expressão que ela precisa continuar viva na minha vida, na sua vida. Porque essa expressão, ela tem a ver com a minha e com a sua redenção. Eu quero dizer para você que um dia todos nós vamos morrer, exceto que Jesus tenha voltado para nos buscar em vida. Mas o mais normal, o mais natural é que chegue um determinado momento e que a nossa vida ela vai finalizar nessa terra. E meu irmão, minha irmã, quando a sua vida ou quando a minha vida ela finalizar nessa terra, para onde irei eu? Para onde irá você? Para onde iremos nós? Existem várias formas de entender, de compreender, de interpretar essa relação do ser humano com a morte. Tem muitas pessoas que não gostam nem de falar em morte, né? Tem gente que não gosta nem de falar. Outros, por acreditar que morreu, acabou, às vezes chega ao extremo de tirar a sua própria vida. Há muitas pessoas assim, por acreditar que simplesmente essa vida ela é uma vida ligada a essa terra, a pessoa simplesmente, por causa da dor, por causa do sofrimento, da angústia, ela simplesmente vai lá e dá cabo da sua própria vida. Mas a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela nos fala de 2 caminhos. Ela nos fala de um caminho que nos conduz para a vida eterna. E ela nos fala de um caminho que nos conduz para a morte e a condenação eterna. E Jesus, ele está aqui dizendo que está consumado, que tetelestai, que toda a sua obra salvífica, toda a sua obra redentora, todo o seu projeto de salvação, que começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Meu irmão, minha irmã, Deus sabia, porque Ele é Deus, que o ser humano iria errar, que o ser humano iria cair, que o ser humano iria se desviar da presença dEle. E Deus também conhecia pessoas que tinham um desejo ardente de conhecer a Ele, mesmo no Antigo Testamento, mesmo antes da manifestação de Jesus. E Deus, em Jesus, Ele preparou um projeto de redenção, de nos levar de volta para Deus. A Bíblia diz que lá no começo, o homem se relacionava com Deus. Lá no começo, o homem ouvia a voz de Deus. Lá no começo, o homem mantinha uma comunhão plena com Deus. Mas essa comunhão foi quebrada por causa do pecado. Um homem chamado Adão, ele pecou. E a Bíblia diz que o pecado passou a reinar sobre todos os homens. E aí Paulo vai dizer que da mesma maneira que por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um outro homem, muitos seriam salvos. Porque se o homem tinha autoridade, porque Deus deu autoridade para o homem sobre a terra. Deus deu autoridade, inclusive, para que o homem pudesse dar nome aos seres, aos bichos. E aí o diabo, enganando Eva, depois também Adão, e ambos caindo, toma, usurpa novamente, ou ele não novamente, mas ele usurpa o controle daquilo que não é dele, que foi criado por Deus. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que existe um príncipe deste século, existe alguém que está governando o presente século, e que o nome dele é Satanás, o diabo. E meu irmão, minha irmã, somente um homem poderia pegar de volta aquilo que foi tirado, tomado, usurpado de um homem. É por isso que Jesus, em vários momentos, ele se identifica não como Filho de Deus. Você sabia disso? Que em vários momentos Jesus se identifica como filho de quem?
Alguém sabe? Filho de quem? Do homem. Porque o Filho do homem virá na sua glória. Porque o Filho do homem, Jesus sempre estava se identificando o homem. E às vezes a gente pensa assim, o homem que ele estava falando é Deus. Não! Ele estava falando a respeito do ser humano. Alguém nascido de mulher. Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem, ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de uma mulher. A semente não era de homem, a semente era do Espírito. Foi o Espírito Santo que fez com que Jesus fosse concebido no ventre de Maria. E ele então é gerado. Mas meu irmão, minha irmã, se Jesus ele tivesse nascido e tivesse permanecido eterno, o sacrifício dele não teria se cumprido. A salvação não teria se dado. Mas aí também, se Jesus tivesse morrido e ele tivesse permanecido na morte, Jesus seria simplesmente mais um grande líder, mais um grande mestre que passou por esta terra. Mas Jesus, ele vai dizer, tanto a respeito da sua morte, como também a respeito da sua própria ressurreição, ele vai dizer, tetelestai. E o que é que significa isso? O primeiro sentido, dessa palavra tetelestai, conforme o grego, é: terminei o trabalho que me confiastes. Jesus ele diz: olha, eu terminei, eu concluí o trabalho que o Pai havia me confiado. Meu irmão, minha irmã, conforme a própria cultura, do tempo de Jesus, quando um filho ele terminava uma tarefa designada pelo seu pai, ao concluir essa tarefa, e diga-se de passagem, na maioria das vezes, os filhos eles trabalhavam com seus pais, eles aprendiam os ofícios dos seus pais, eles cuidavam dos bens dos seus pais. Não é à toa que o salmista vai dizer assim: olha, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Por quê? Diferente talvez de hoje, os filhos, quanto mais filho um pai tinha, mais proteção esse pai tinha, mais segurança esse pai tinha, mais a garantia de prosperidade esse pai ele possuía, porque ter filhos, meu irmão, minha irmã, era uma bênção. Ter filhos era uma bênção. E era muito comum que o filho, então, ele desempenhasse alguma atividade que fora determinada pelo pai. Isso aconteceu com Jesus, porque o Pai o enviou. Nós acabamos de cantar aqui, para sempre exaltado. Para sempre exaltado. E a gente chega até a dizer nessa canção que o Pai o abandonou naquele momento da crucificação. Mas o Pai havia confiado ao Filho uma tarefa. E quando o Filho ele terminava essa tarefa, quando ele concluía aquele trabalho, ele dizia para o Pai: tetelestai, concluído está o trabalho. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele afirmou ter concluído o trabalho que Deus lhe havia confiado. Olha comigo aí em João capítulo 17, um pouco antes, João 17, versículo de número 4, olha o que a palavra de Deus diz. João 17, 4, a palavra de Deus vai dizer assim, olha o que é que Jesus diz na oração sacerdotal. Essa oração aqui, Jesus estava falando com Deus, e ele rogava em favor dos seus, e ele diz assim: olha, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Tetelestai. Eu terminei, eu completei a obra que o Senhor me confiou. E lá em Isaías, no capítulo de número 53, Isaías 53, versículo 11, olha o que o profeta Isaías, e é interessante aqui porque
O profeta Isaías, ele vai falar de algo que não havia ainda acontecido. Ele vai falar de algo 700 anos antes de que Jesus ele haveria de vir para cumprir o seu trabalho, para cumprir a missão confiada pelo Pai. Mas olha o que o profeta Isaías vai dizer acerca do trabalho de Jesus. No Isaías 53, versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Amém? Você pode dizer comigo assim: eu sou o resultado do trabalho de Cristo. A sua vida é o fruto do trabalho dele. A sua vida é o resultado. E ele ficou satisfeito. Quando ele disse: terminei o trabalho, tetelestai, ele sabia, porque ele era Deus, que milhares de milhões de pessoas haveriam de crer nele, haveriam de receber a palavra dele. E nós somos parte desse povo. Esse é o primeiro tópico. Agora tem um segundo. O primeiro foi a conclusão do trabalho. O segundo, quando Jesus diz tetelestai, ele também está dizendo o que esse folhetinho com um presentinho está declarando. Ele vai dizer: está pago, não devo mais nada. Está pago, não devo mais nada. Porque um só homem, por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem, muitos serão salvos. Um homem perdeu o domínio. Um homem tinha que novamente conquistar o domínio. Um homem permitiu, meu irmão, minha irmã, que todas as dores, todas as mazelas, todas as tristezas, todos os problemas que você, que eu, que nós vivemos e que o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Por causa de um homem tudo isso veio. Mas por causa desse outro homem chamado Jesus Cristo, tudo está pago. Ainda dentro da cultura do tempo de Jesus, na compra de um imóvel, era carimbado ou selado um comprovante de quitação de dívida. Então, quando alguém comprava um imóvel e pagava aquela dívida, então tinha ali um selo, uma espécie de carimbo, que era confirmado que o pagamento tinha sido concluído. E meu irmão, minha irmã, quando Jesus ele morre na cruz por mim e por você, Jesus está ali selando novamente a compra de todos os reinos e domínios desta terra, inclusive das nossas almas, que ele novamente retomou das mãos de Satanás. Você sabia disso? Você crê nisso? Amém? Que a dívida foi paga? E eles selavam. E ali tinha um comprovante de que aquela dívida já estava paga. Jesus, meu irmão, minha irmã, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, eu quero que você abra comigo. Colossenses capítulo... Antes de Colossenses, vamos lá em João. Primeiro vamos lá em João, depois a gente vai em Colossenses. João, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Olha o que é que Jesus vai nos dizer. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Olha o que é que Jesus diz. Preste atenção. É ele falando. E aqui está na minha Bíblia em vermelho, né? E tem algumas Bíblias que quando está em vermelho é a fala de Jesus, né? Diz assim, olha: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la.
Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então Jesus deu a sua vida por mim e por você. Jesus deu a vida dele para poder saldar essa dívida, que era uma dívida causada pelo pecado. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que o salário do pecado é o quê? Não ouvi. O salário do pecado é o quê? A morte. E o diabo, ele tinha sim poder para nos matar. Ele tinha poder para nos levar para morar com ele. Você sabe qual é o endereço da residência de Satanás? Alguém sabe o nome da residência de Satanás? Pode falar. Inferno. Agora você sabe o que é pior que o inferno? Alguém sabe? Alguém sabe o que é pior que o inferno? Gente, existe algo que é pior que o inferno. O inferno é a morada de Satanás. Mas existe um lugar que é pior do que o inferno. Ninguém sabe? A Bíblia chama de lago de fogo. Porque a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Existe um lugar que é pior. O inferno não é o pior. Agora o grande problema é que quem vai para o inferno não consegue mais sair de lá. E os próprios donos, proprietários, também serão punidos por Deus. Mas Jesus já pagou essa dívida por mim e por você. Você pode glorificar o nome do Senhor? Jesus já pagou. E lá em Colossenses, no capítulo de número 2, versículo 14, quero que você abra comigo também. Colossenses 2, 14. Olha o que é que diz o texto, para mim e para você. Isso aqui a gente pode tomar por fé, ou não. Colossenses capítulo 2, 14. A palavra de Deus diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus riscou toda a cédula, toda a dívida, todo o pecado, toda a condenação e a morte que era para nós. Jesus já pagou esta dívida. Então, quando nós lembrarmos dessa expressão tetelestai, nós vamos lembrar que Jesus disse: terminei o trabalho que me confiastes. Mas nós também vamos lembrar que Jesus disse assim: olha, está pago, não devo mais nada. Ele pagou toda a dívida. Mas ainda há um sentido dessa palavra, que é o terceiro ponto. Jesus, quando ele disse tetelestai, que na nossa Bíblia traduz, por está consumado, eu já falei para vocês que é uma expressão muito simplista pelaquilo que realmente ela representa. Jesus, quando ele declarou tetelestai, ele disse também assim: olha, a partir de agora eu tenho a escritura de registro do imóvel. Qual imóvel? Os céus, a terra e todas as nossas vidas e todas as nossas almas. Porque, meu irmão, minha irmã, apesar de estar pago, você precisa de um documento que comprove que a partir daquele momento, aquele imóvel é seu. A gente faz normalmente um contrato, quando a gente compra um imóvel. E de vez em quando tem uns espertinhos que arrumam um jeitinho, às vezes até para tentar quebrar aquele contrato. Mas quando a escritura é lavrada, ali você tem a confirmação de que aquele imóvel é seu. E Jesus, ele lavrou essa escritura.
com o seu próprio sangue, derramado, vertido na cruz, para garantir que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, meu irmão, minha irmã? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, minha irmã, então, mais uma vez, olhando para a cultura, daquele tempo, após a escritura, de registro de imóvel, que acontecia, poderia ser em papiro, poderia ser em argila, essa escritura ela era arquivada, guardada em um lugar muito bem guardado. E o comprador, ele poderia usufruir do bem adquirido. Jesus, ele fez isso comigo e com você. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, eu quero que você abra comigo aí, 1 Coríntios no capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer para mim e para você. 1 Coríntios 3, 16. O apóstolo Paulo ele vai fazer aqui uma pergunta. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabia disso? Que você, a partir do momento que entregou a sua vida para Jesus, a partir do momento que você recebeu a Jesus na sua vida, a partir do momento que você disse sim para Jesus, você não é mais dono de você. Você não é aquele que manda mais. Você não é aquele que vai ditar as regras mais da sua vida, meu irmão, minha irmã, porque a partir deste momento, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Isso é tão profundo porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, para poder tomar posse de nós, a primeira coisa que ele faz é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Diga comigo assim: o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo ainda não te convenceu do pecado, que você é um pecador, que você precisa da graça de Deus, que não há justiça em você, que não há bondade em você, se o Espírito Santo de Deus ainda não te convenceu, então a gente precisa refletir, porque isso significa que nós ainda não somos propriedade de Deus. O Espírito Santo nos convence também da justiça. E ele nos convence e nos mostra que não há justiça em nós. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. Me perdoem as irmãs, mas é como um absorvente. É como um absorvente que retém toda a impureza da mulher. É isso que a Bíblia diz. Essa é a nossa justiça. E o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. O Espírito Santo é Ele que nos ensina a viver uma vida de retidão, uma vida de justiça, uma vida de santidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, se Jesus já tem a escritura do seu coração, Ele precisa exercer o controle da sua vida. E se Ele não exerce o controle da sua vida, se você ainda está no controle, algo está errado. Porque Jesus, Ele já registrou. E agora, sendo propriedades de Deus, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Eu quero que você abra em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 16 e 17. Diz assim:
E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Meu irmão, minha irmã, se nós somos propriedades de Deus, o Espírito Santo, ele precisa testificar no meu coração, no seu coração, a paternidade de Deus sobre nós. O Espírito Santo, ele precisa ministrar no meu coração, no seu coração, a certeza da nossa salvação em Jesus. Há muitas pessoas que não concordam quando alguém diz que tem certeza da salvação. Mas eu quero dizer para você que o crente, ele precisa ter certeza da salvação. Porque se eu não tenho certeza da salvação, significa que eu não estou tendo certeza da paternidade de Deus sobre a minha vida. Significa que parece que os meus erros, os meus pecados, os meus problemas são maiores do que o próprio Deus que eu sirvo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela deixa bem claro. Jesus, ele fala que Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna. A palavra de Deus, ela nos fala lá em João, no capítulo 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Se você é nascido da água e do Espírito, e a água aí tem sentido de batismo, sim, mas também tem sentido da palavra. O apóstolo Paulo fala, que nós somos purificados pelo lavar regenerador da palavra. Efésios, no capítulo 5, acho que no versículo 26. Aí eu vou chamar a atenção também da igreja. Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você tira para manter comunhão com o Pai? Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós não temos certeza da salvação porque aquilo que é tão simples, que é tão básico, nós não fazemos. Nós não fazemos. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito. Se você não concorda com isso, discute com Paulo lá no céu. Mas Paulo está dizendo que o mesmo Espírito com E maiúsculo testifica com o nosso Espírito com o E minúsculo, que nós somos o quê? Que o texto diz? O que o texto diz? Que nós somos o quê? Alguém está prestando atenção no que o pastor está pregando? Alguém está prestando atenção no que o pastor está falando? Nós somos o quê? Que o texto diz? Criaturas? Cachorrinhos? Gatinhos de Deus? Cavalinhos de Deus? O que é que a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã? Eu vou contar até 3 e você vai falar bem forte. O que é que nós somos de Deus? 1, 2, 3. Aleluia, melhorou, glória a Deus. Nós somos filhos. E como filhos, a palavra de Deus diz que nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, Jesus disse que Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele é dono de toda a riqueza, Ele é dono de todas as coisas. Se Jesus quiser pegar qualquer um de nós aqui e nos fazer milionários, para que nós possamos investir no reino, Ele pode fazer, porque Ele é dono de todas as coisas. E aqui no texto diz que nós somos filhos, e como filhos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora tem um detalhe, ele diz assim, olha, se é que com Ele nós padecemos, será que a gente está disposto a padecer pelo Evangelho? Aquele irmão hoje não veio, Sírio, ele é de uma igreja ortodoxa, e conversando com ele, ele me mostrou a foto lá, porque lá são padres, né? E ele me mostrou a foto lá e ele falou, olha, tá vendo esses homens aqui? Eles estão dispostos a morrer
pelo Evangelho. Lá, 3 possibilidades: negar, fugir ou morrer. E aqueles homens que lideram a igreja lá, eles estão dispostos a morrer pelo Evangelho. Se é que com ele padecemos. Gente, a gente está com muita dificuldade de superar uma crítica que alguém nos faz, ou uma divergência de ideia e de pensamentos. A gente tem dificuldade. Será que nós temos a condição de morrer pela causa do Evangelho? Será que nós temos condições realmente de padecer pelo Evangelho? Nós temos a dificuldade, às vezes, de sair da nossa casa num domingo à noite para vir assistir ou participar de um culto público. Numa igreja que não há perseguição, lá, meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão insistindo, e não é só lá, em várias partes do mundo, onde as pessoas não têm a liberdade de cultuar ao Senhor, elas correm o risco de naquele culto uma bomba cair, um homem bomba explodir ali, ou metralhadora chegar e matar, exterminar. E nós estamos presos a tantas coisas vis, pequenas, sem valor, divergência de ideias, divergência de opiniões, querendo um ser melhor que o outro, querendo um mostrar mais valor que o outro. Conversando com aquele homem, ele me perguntou como que era a igreja no Brasil. Eu falei, olha, é complicado, porque cada um quer vender o seu peixe. Ele falou, não, lá nós temos protestantes, católicos e ortodoxos, cada um segue a sua doutrina, mas todos estão unidos como cristãos. Se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros das bênçãos, mas também das perseguições, mas também das lutas, mas também das provações. Eu quero finalizar essa mensagem, meu irmão, minha irmã, dizendo que quando Jesus ele declarou naquela cruz, pregado naquela cruz, tetelestai, e ali ele rendeu o seu espírito a Deus, ele estava afirmando que cumpriu uma missão designada pelo Pai, que pagou o preço de sua própria vida em troca da nossa vida. Ele estava dizendo que a escritura de registro de propriedade de todas as coisas, especialmente das nossas almas, estava agora arquivada em Deus Pai. Que o Senhor nos ajude, meu irmão, minha irmã, a valorizar o sacrifício de Jesus. E Jesus ele não permaneceu na morte, ele morreu, mas diferente de todos os demais grandes líderes, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele vivo está. E sabe uma coisa que Deus tem movido muito no meu coração? É que se Jesus está vivo, e ele não morreu, ele ressuscitou, e não, na verdade ele morreu, mas ele ressuscitou, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus que cura, ele continua sendo um Deus que salva, ele continua sendo um Deus que liberta, ele continua sendo um Deus que transforma vidas. Meu irmão, minha irmã, e nós precisamos ver isso na nossa igreja, e através de cada um de nós. E eu creio que Deus quer fazer isso. Você crê? Amém?